sobre Osasco, uma cidade na região metropolitana de São Paulo. E para falar dessa cidade, a gente trouxe uns amigos muito queridos nossos que já apareceram em alguns vídeos aqui do canal. Uma dupla fenomenal que é multidisciplinar. Eles são podcasters, modelos, professores, viajantes, compositores, músicos, são tudo de que você imaginar, eles conseguem fazer. Então, por favor, Léo e Rebeca, se apresentem e nos digam qual é a frase para vocês que resume Osasco. E aí, galera, tudo bom? Prazer estar nesse canal aqui do qual eu sou fã número 1. Eu acho, eu espero. E, bom, eu sou o Léo, como o Caio e a Ana falaram, a gente tem várias ocupações aí, mas hoje nós estamos aqui na cidade de Osasco, São Paulo, trabalhando numa organização missionária. E, pra mim, Osasco resume como a cidade dos morros, porque é assim, ó. Bom, eu sou a Rebeca, eu sou esposa do Léo. Legal, Eu sou formada em letras, sou professora por profissão, mas hoje faz um ano que a gente está morando aqui em Osasco e a gente trabalha com essa organização que trabalha com adolescentes também. Então a gente mudou um pouquinho, mas não mudou totalmente, né? E pra mim, Osasco é uma cidade de possibilidades, porque eu acho que quando a gente veio pra cá, a gente teve muitas possibilidades e eu gostei muito de vir morar aqui, de conhecer essa cidade. Beleza, então, vamos pro nosso primeiro tópico, que são as oportunidades. Assim como você falou, que pra você significa possibilidades ter se mudado pra Osasco, como é que é a questão de emprego ou universidade? Vocês sabem como é que é essa área aí em Osasco? Olha, a cidade de Osasco, ela tem o lema da cidade, o slogan oficial da cidade é Cidade Trabalho, né? Justamente por ser uma cidade de muitas possibilidades, como a Rê falou, de muitas oportunidades. Então, na parte de indústria, assim, de trabalho, é uma cidade que tem muita indústria, muito prestação de serviços, comércio muito forte, e é uma cidade da megalópole de São Paulo, né? Anexa a São Paulo, faz parte da Grande São Paulo, fica na Zona Oeste. Então, São Paulo é São Paulo, né? Você tá ali, tem tudo em São Paulo. Isso mesmo. Então, perto de onde a gente mora, bem pertinho mesmo, tem um terreno que eles estão para construir um campus da Unesp, eu acho? Unifesp. Só que assim, já faz 6 anos que tá ali, né? Eles estão terminando o primeiro prédio, eles terminaram agora, estão terminando, enfim, assim, mas tipo, tá pra sair essa faculdade aqui, além de tem outras, tem ETEC também, tem bastante oportunidade de estudo aqui também, tanto faculdades públicas quanto particulares. Ela já existe, né, a Unifesp aqui, mas num local bem menor, eles estão construindo um campus grande, tem universidades particulares também, e como eu já falei, vai ser redundante, tá do ladinho de São Paulo, né, e fica muito próximo da USP. A USP também é na Zona Oeste, né, Zona Sul, Zona Oeste ali, então é relativamente perto de Osasco, né? Sim, dependendo de onde você mora em Osasco, você mora bem pertinho da USP. Bom, e é bom ter percebido então que, assim, além de estar perto de São Paulo, a própria Osasco já tem muita oportunidade e não é uma coisa assim muito focada numa área só, né? É uma coisa que independente de qual área você quer trabalhar, você vai conseguir encontrar algum trabalho em Osasco, é isso mesmo? É isso. É isso aí. Bom, então isso já vai fazer o gancho para a nossa segunda grande pergunta aqui do episódio de hoje, que é em relação ao custo de vida. A Lohane, como vocês muito bem conhecem, a nossa produtora aqui, ela conseguiu levantar alguns dados mais brutos que mostram que um aluguel médio de um apartamento médio varia ali perto de R$2.000, enquanto que um almoço, uma refeição, já chega perto da casa dos R$45. Na experiência de vocês, o custo de vida é alto em Osasco ou não? Dá para levar de boa com o salário, com as oportunidades que tem na cidade? Eu acredito que depende muito de onde você vem e, tipo, de qual que é o seu padrão. Por exemplo, a gente morava em Camboriú, que é uma cidade que fica no litoral de Santa Catarina. Então, já o custo de vida lá já é um pouquinho maior do que em cidades do interior, por exemplo. Então, pra nós, a gente não viu tanta diferença assim. Eu acho que o aluguel aqui, dependendo de onde você mora, é um pouco mais caro do que lá onde a gente morava. Mas, assim, depende muito de onde você quer morar. Depende muito do bairro que você vai morar, de quão distante fica de algumas coisas. Então, você consegue aluguéis mais baratos, mas aí você vai ter um pouquinho, talvez, de mais de trabalho, né? Pra conseguir chegar em alguns lugares. Às vezes não é um bairro tão seguro também. Então, tem todas essas questões, né? E a alimentação...
Varia muito, assim, depende do que você quer comer. Então, São Paulo, Osasco tem muito fast food. Então, fast food é sempre barato, né? Agora, se você, tipo, tem restaurantes que são muito bons, que são muito legais, aí eles já têm um pouquinho um preço mais com cara de São Paulo mesmo. Então, dá pra você se manter com menos, mas se você quiser ter um padrão de vida um pouquinho mais ok, aí você vai precisar gastar um pouquinho mais. E a grande sacada de Osasco é justamente isso, por ela não ser um pouco mais distante da região central de São Paulo, você vai ter um custo de vida menor do que em São Paulo, por exemplo, tipo, nos bairros mais badalados, nos grandes bairros ali de São Paulo, você vai ter um custo de vida muito menor aqui em Osasco. E a gente conhece muita gente que prefere, né, que teria até a possibilidade de morar em São Paulo, morar um pouco mais próximo, mas prefere continuar morando em Osasco, né, por não ter tanta dificuldade assim em chegar ao seu local de trabalho, ao seu local de rotina, e comparado a São Paulo, né, que é a capital, ter um custo de vida menor. Exato. Olha só que interessante isso. Então, às vezes você tem. Vocês sabem se tem gente que trabalha em São Paulo e consegue morar em Osasco? Ou como é que é esse transporte até São Paulo? É uma coisa que dá pra ir todo dia? Sim, é bem tranquilo. Tem bastante gente que a gente conhece que trabalha em São Paulo. A gente também, às vezes, tem que ir para São Paulo trabalhar, porque a sede da organização que a gente participa é em São Paulo. Então, assim, transporte aqui em Osasco tem o trem, né? E o trem, ele interliga com o metrô, e com o metrô você chega em muitos lugares de São Paulo, né? Então, o Caio e a Ana sabem, conhecem o metrô de São Paulo. Vocês tem um outro vídeo aqui desse canal que vocês vão ver eles contando a experiência deles, vai aparecer no card aqui, eles contando a experiência deles com o metrô de São Paulo, mas é bem isso que a Rê falou. A gente é de uma cidade relativamente pequena, do litoral de Santa Catarina, então lá a nossa noção de perto e longe é um pouco deturpada. Quando você chega numa megalópole, né, como São Paulo, a noção de perto e longe passa a ser: dá para chegar de metrô ou trem? É perto. Não dá para chegar, é um pouco mais distante. Então tem essa facilidade. A gente conhece gente que trabalha no outro lado da cidade, mas que vai e volta todo dia sem problemas com transporte público, ou como é o nosso caso de trabalho, usando horários alternativos, né, não pegando os horários de pico, como a gente consegue ter. Ajuda bastante, né, como a gente tem essa possibilidade, né, a gente está sempre circulando de carro em horários alternativos, Uber, de carro, enfim, então fica mais fácil, e nesse tempo que agora que a gente está vivendo, mais seguro também do que pegar transporte público. Eu acredito que depende de onde você mora e depende de onde você trabalha, compensa mais você usar o transporte público por questão de não atrasar. Então, os ônibus, eles têm uma pista só pra eles. Então, é muito mais difícil você pegar trânsito com transporte público do que com carro. E o seguro de carro aqui em São Paulo, ele é um pouquinho mais caro do que em outros lugares, né? Por conta de ser uma cidade muito grande, de muitos assaltos também, né, que acontecem na região. Então, o seguro aqui é um pouquinho mais alto. Então, dependendo de onde você trabalha, compensa não ter carro e usar transporte público. Porém, tem algumas partes de São Paulo que você vai precisar, se você trabalha em São Paulo ou até mesmo dentro de Osasco, que é uma cidade muito grande, você vai precisar pegar aí 2, 3 ônibus. Aí você também tem que fazer a conta do que acha mais fácil. Eu gosto de perceber que é bem diferente de muitas cidades, inclusive que a gente vive aqui nos Estados Unidos, que vale muito mais a pena você ter um carro do que depender do transporte público. Sim. Mas agora, aproveitando e fazendo um gancho para outra área da infraestrutura da cidade, que é a questão de saúde. A gente sabe, né, muitas pessoas já devem ter essa ideia de que São Paulo, capital, tem muitos hospitais grandes, famosos, com alta tecnologia, mas em Osasco tem essa infraestrutura de saúde também? O próprio SUS funciona bem? Tem postos de saúde? Ou é uma coisa que não? Precisando de alguma coisa, de ir a algum tipo de médico, eu já tenho que ir direto para São Paulo. Como que é essa questão da saúde? Uma vez que a gente precisou, na verdade, nesse 1 ano que a gente está morando aqui, a gente precisou 2 vezes só usar o serviço de saúde pública, né? Então, 3 vezes, se contar uma vez que a gente precisou levar a nossa colega de trabalho lá também. Mas todas as vezes que eu fui, pelo menos, a gente teve um atendimento rápido e bem eficiente, assim, no postinho de saúde do bairro mesmo. Então a gente precisava, uma vez, tomar uma vacina para uma viagem,
E a gente foi lá e tipo, foi atendido tranquilo e super rápido. Uma viagem que não aconteceu por conta do corona, uma viagem que não aconteceu, mas a vacina a gente Mas a tomou. vacina estava tomada. A gente mora no bairro chamado Quitaúna. Ele fica bem pertinho da Vila Militar, que aqui em Osasco tem... Aí a gente esqueceu de falar isso, né? Mas aqui em Osasco tem uma Vila Militar. Então, pra quem tem vontade de seguir nessa área, é um lugar bom também pra morar, enfim. Mas assim, aqui tem um postinho que fica bem pertinho da nossa casa. O Léo falou, a gente já foi lá pra tomar vacina e tal. E a gente sabe que passa, assim, o pessoal usa agentes comunitários. Então, assim, no geral, a saúde pública em Osasco é boa. Tem hospitais que ficam em Osasco mesmo. Tem um hemocentro que fica em Osasco. Pra mim, isso é um avanço, porque em Santa Catarina, se a gente quiser doar sangue, a gente tem que ir pra Blumenau. Então, assim, saber que a gente pode pegar um metrô e parar na frente do hemocentro aqui, então, que é bem pertinho, acho que dá umas 3 estações, né? Então é bem legal, eu acredito que é tranquilo. Dependendo da especialidade que você precisa, talvez você vai ter que recorrer a São Paulo. Mas eu acho que Osasco supre bem as necessidades de saúde, sim. Ah, entendi. E agora vamos falar então da questão de segurança. Vocês já falaram um pouquinho ali atrás que tem algumas áreas da cidade que acabam sendo menos seguras ou mais seguras. Como é que é isso? No geral, a cidade é boa de morar? Vocês conseguem sair à noite, andar aí no bairro de vocês, pelo menos? Como é que é? Então, gente, esse é um ponto interessante da gente falar, que primeiro quando a gente fala que vai vir para São Paulo, a gente que é do Sul, o pessoal assusta a gente um pouco, né? Fala que parece que a qualquer momento, a gente estava conversando com um amigo nosso que é do Nordeste, que é do Piauí, e ele falou a mesma coisa, tipo, quando você é de fora e você vem para São Paulo, as pessoas te vendem uma imagem assim que você vai botar o pé para fora de casa e já vai ter alguém armado te esperando. E não é bem assim. É claro que a gente tem um zelo, né, um cuidado maior, então, tipo, tem certas áreas realmente que é ruim você circular sozinho durante a noite e tal, mas, tipo, assim, num geral, assim, tipo, durante o dia a gente não tem nenhuma restrição, assim, claro que a gente também tem que cuidar aonde vai, mas realmente, tipo, aqui a gente mora em um lugar muito, muito tranquilo, mas já bem próximo tem áreas que não são já muito bem frequentadas, então a gente precisa evitar. A gente tem algumas amigas que passaram por experiências não muito boas nas últimas semanas aqui, então assim a gente recomenda, né, se você está assistindo esse vídeo e por acaso vai se mudar para Osasco, dá uma pesquisada bem na sua vizinhança e evite sair tarde da noite sozinho com objetos de valor, aquela segurança básica, mas a gente nós nunca tivemos nenhuma experiência negativa a esse respeito, pelo contrário, né, nos assustaram e a gente já deu altos rolê aí, tudo de boa. Exato, então assim, a gente, por exemplo, quando a gente precisa ir para São Paulo ou para qualquer lugar que a gente vai, a gente não tem carro, então a gente sempre vai de transporte público, né? Geralmente a gente pega o trem aqui, vai para qualquer lugar, enfim. Mas a gente toma o cuidado de à noite, quando a gente volta da estação de trem até a nossa casa, a gente pega um Uber. Isso é uma coisa que a gente prefere fazer, assim, para não ter problemas, assim. Graças a Deus a gente nunca teve nenhum problema com isso, mas assim, para evitar, né? Onde a gente mora não é tão pertinho assim a ponto de você chegar muito rápido caminhando, né? Mas também não é uma distância tão longa. Então, durante o dia a gente vai até a estação tranquilamente, mas à noite a gente acaba pegando um Uber para vir até a nossa casa. Até porque é um morro gigantesco. Então a gente geralmente já tá cansado, mas também por essa questão. Então a gente, por exemplo, pagando um Uber para chegar até aqui, a gente gasta menos do que 2 passagens de ônibus, por exemplo, né? Pegar o ônibus que sai da estação e vem até aqui. Então, também tem essa possibilidade, né? O ônibus, ele passa em vários lugares, então também ajuda você não precisar ficar caminhando à noite sozinho. Recomendação, solo, use ônibus. 2 ou mais pessoas, dependendo de onde você vai, vale a pena fazer esse combo. Trem mais Uber. Mas é bom saber que assim não é tão inseguro quanto a gente pensa, porque antes de começar a gravação eu já escondi meu celular, minha carteira, que nunca se sabe, né? É sempre um perigo, mas agora eu já estou um pouco mais reconfortável. É bem isso. Lógico, você não vai ficar dando bobeira por aí, né? E infelizmente pessoas
ruins tem em todos os lugares, né? Então, a gente procura sempre tomar cuidado, mas, assim, pra nós, a gente tinha uma impressão de Osasco, de São Paulo, muito mais perigosa do que realmente é. Então, é tranquilo, dá pra viver bem, dá pra viver tranquilamente, dá pra andar na rua sem ficar surtando. Eu acho que uma coisa legal pra falar aí pros telespectadores deste canal, não sei nem se fala telespectadores. Eu acho que não. Para o pessoal que assiste esse canal, que é justamente isso. Tipo, o que acontece é que em qualquer grande cidade, as coisas são maximizadas, né? E, tipo, por ter mais pessoas, mais várias questões, por ser maior. Então, tipo, é óbvio que você vai ver mais notícias de coisas ruins de uma cidade grande do que de uma cidade menor. Mas eu acho que então é proporcional, assim, tipo, não chega a ser uma coisa assustadora. Inclusive eu estava lendo uma notícia essa semana que falou que aqui na grande São Paulo, né, Osasco, São Paulo, Guarulhos, toda a região aqui, os índices de violência nos últimos 5 anos diminuíram muito. Então, né, já não é mais aquele susto, aquela coisa do programa do Datena, helicóptero em cima de bandido e tal. Exato. Osasco é uma cidade que tem mais de 800 mil habitantes, né? Então, é uma cidade bem grande. Automaticamente, tudo se maximiza, né? É bom até para fazer um contraste com outras cidades que tem aqui no próprio CEP, que às vezes tem 10 mil habitantes, 15 mil habitantes, e essa já é bem maior. Bem maior. Vocês falaram que pra ir da estação de metrô pra casa de vocês têm que subir um morrão, e aí por isso às vezes vocês preferem até pegar o Uber. A cidade toda é de morro? Como é que é a geografia? O que você encontra por aí? Olha, não é toda de morro, mas grande parte, né? Grande parte da cidade. A parte que a gente mora aqui, que Osasco fica na zona oeste de São Paulo, e a gente tá em Quitaúna, que é oeste do oeste, né? Então a gente está quase aqui na divisa com Barueri, Carapicuíba, então já é uma região mais montanhosa, né, geograficamente aqui. A área central da cidade é um pouco mais plana, mas essa parte aqui do sul e do oeste de Osasco, né, onde faz divisa com Carapicuíba e com a zona sul de São Paulo, já é mais morro mesmo, né? Então sobe morro, desce morro. Então. Tem muito morro, e os morros são bem íngremes, assim. Inclusive, esse campus onde eles estão construindo a faculdade, ele é um quarteirão gigantesco, e a gente vai correr lá em volta desse quarteirão, que eles tem uma pista em volta e tal. Exercício. Mas é bem trabalhoso, porque tem uma parte que o morro é muito grande, e aí a gente geralmente caminha nessa parte que ainda não estamos no nível de correr tudo, assim. Correr subindo o morro ainda não chegamos nessa etapa. Não, mas eu já tenho uma ideia de como seja. Quando a gente morou em BH, era assim, o nosso bairro Quero Plano, pra mim, já era quase 90 graus. Então, essa questão de morro a gente conhece. Nossa academia era ir no mercado e voltar, que a gente tinha que subir o morro, a batata da perna chegava trincada. Mas então, aproveitando, já que a gente tá falando um pouco da geografia, vamos puxar a questão do clima. Em Osasco, assim como em outras regiões do Brasil, tem as 4 estações bem definidas, quando o inverno é frio, quando o verão é quente, a gente tem o outono e primavera, ou é aquela coisa de o ano todo é verão, é sempre quente ou é sempre frio? Como que é a temperatura de Osasco? Então, as estações, elas são relativamente bem definidas. Osasco fica muito próximo de São Paulo, e quem assiste jornal sabe que São Paulo sempre está chovendo. Então, acontece bastante aqui também, assim, desses temporais e tal. Mas também não é tanto assim. Agora, por exemplo, fez uma frente fria no Brasil todo, então aqui também estava frio, agora que começou a esquentar. Mas, assim, não tem aquela coisa, tipo, muito frio ou muito quente, extremamente quente, assim. É mais ou menos na média, digamos assim, né? É uma coisa... Rebeca falou, né, que é uma região que está sempre com o céu meio acinzentado, né, até porque tem a questão de indústria também e tal, então, né, tá sempre aquele, tipo, né, o dia de aquele céu azul e tal, já não é com tanta frequência, assim, como a gente estava acostumado, mas em compensação, o pôr do sol, né, desse lugar, não sei porque, é maravilhoso. Nossa janela tem um pôr do sol maravilhoso. Muito lindo, muito lindo. No final da tarde sempre tem um contraste muito, muito legal. Não sei se é os gases ali que mistura, que faz um negócio ali. Se é a própria poluição já que deixa bonito. Já faz um negócio Pode assim, ser. mas o pôr do sol de Osasco é muito bonito.
Ai, eu amo pôr do sol, já estou curiosa. Falando ainda um pouquinho de clima, mas já puxando para o nosso próximo tópico, que é de entretenimento. Osasco tem praia, tem ecoturismo. O que vocês fazem no final de semana? Tem a parte tanto de natureza como da cidade mesmo, de coisas para fazer. Como é que é aí? A cidade de Osasco, ela é uma cidade, ela não tem praia, né? A gente está um pouquinho afastado aqui, embora, como eu falei para vocês, a noção de perto e longe é um pouquinho diferente, então o pessoal aqui acha que é perto da praia. Não, Santos a gente tá 40 minutos. A gente conhece gente que foi, tipo, pra praia de noite pra voltar na mesma noite. Mas assim, Santos fica 1 hora daqui. 40 minutos sem trânsito, né? Então o pessoal é empolgado, mas não tem praia, né? Aqui em Osasco, mas a vida noturna e o entretenimento no geral, assim, até que funciona bastante. Tem uma região que é bem pertinho de onde a gente mora aqui, que é o quilômetro 18, que é o lugar onde fica muitos pubs, bares, assim, né, que funcionam à noite. Para quem gosta de vida noturna, esse é o point aqui de Osasco. E também está muito próximo aqui a Barueri, a Alphaville, né? Então muita gente também vai, tipo, fazer essa parte de entretenimento gastronômica e shopping e tal, acaba indo para Alphaville e para a própria São Paulo, né? E São Paulo tem muita opção cultural, teatro, museu, parque, né? Osasco também tem os seus parques, os seus museus, mas assim, como voltando ainda, batendo essa tecla de novo, como a gente está muito próximo de São Paulo, a gente acaba também fazendo muita coisa lá, porque é muito próximo. A gente conheceu muita coisa aqui de São Paulo. Nas nossas folgas, a gente pegava sempre o metrô e ia conhecer alguma parte de São Paulo, assim. Então, eu acho que acaba meio que se misturando tudo, assim, as coisas turísticas, as atrações de Osasco meio que se misturam com as de São Paulo e das cidades vizinhas também. O que eu gostei de ver nessa questão de que o longe é relativo é que muitas vezes a gente fala que eu vou naquele bar que fica ali perto daquela árvore, que fica ali perto do mercado. E eles não, eles falam, eu vou num bar ali no quilômetro 18, aí eu pego meu mercado no quilômetro 127. Então, assim, a distância realmente é relativa ali, né? O perto e longe não é bem assim. É legal você falar isso porque quando a gente chegou, eu ficava escutando o pessoal falar e eu ficava pensando qual que era o ponto de referência. Tipo, era 18 quilômetros da onde? Do centro de Osasco não é, porque é muito perto do centro de Osasco. Não é também da ponta. Então eu ficava pensando da onde é que partia alguma coisa que chegava ali. 1, né? Tipo, qual era o ponto, o marco zero para chegar ali e ali ser o quilômetro 18. Mas é o nome da localidade mesmo, é o nome do bairro. Sério? Que é quilômetro 18. Ah, entendi. Muito criativos eles em dar esse nome para a localidade, mas tudo bem, né? Bom, e aí já fazendo esse gancho, então, para a questão da gastronomia, eu já sei que a Rebeca tem uma reclamação para fazer, mas a gente queria saber se tem alguma cultura muito típica ou se tem algum prato diferenciado, porque a gente sabe que, assim, São Paulo, todo mundo diz que é uma mistura de várias culturas, mas na questão da gastronômica também é assim? Tem tudo que é tipo de opção ou tem alguma coisa que é mais forte? Então, Osasco é conhecida como a cidade do cachorro-quente, né? Então, quando a gente chegou aqui, a gente já ouviu essa história de antes da gente chegar, né? Antes da gente chegar, propaganda e tal. Já estavam sonhando com o melhor cachorro-quente da história. Exatamente. Exato. Só que exatamente isso, é uma pegadinha. Quando você fala assim, a cidade do cachorro-quente, o que você pensa? Melhor cachorro-quente. Melhor cachorro-quente sim. Exato. Porém, não é isso que acontece. É a cidade do cachorro-quente porque tem muitas barraquinhas de cachorro-quente. Não necessariamente porque é o cachorro-quente top. Então, o ponte aqui de Osasco é o calçadão do centro de Osasco aqui, que é uma mistura, para quem conhece, aí, o pessoal que é do sul, que acompanha o canal, uma mistura de calçadão de Balneário Camboriú, ali da Avenida Central, com um toque de 25 de março aqui de São Paulo. Então é um lugar que tem, tipo, né, ali um rolezinho, a galera vai passear e tem muita loja, muito comércio. Na verdade, aqui no estado de São Paulo, o calçadão é uma coisa bem comum, muitas cidades têm. Então, e aí Osasco também tem. E aí nesse calçadão tem muitas barraquinhas, é tipo praticamente uma do lado da outra, assim. São muitas. E uma outra coisa que diferencia o cachorro-quente de Osasco é o purê de batata. Então eles colocam purê de batata. Que é a parte boa. Eles colocam purê de batata no cachorro-quente, mas não é assim, pouquinho purê de batata. É muito purê de batata. Na verdade, o prato típico de Osasco é purê de batata
com acompanhamento de linguiça e pão, de salsicha e pão. Esse é o prato típico Então, aqui de Osasco. o cachorro-quente é muito grande. Quando a gente foi, a gente não conhecia a barraquinha certa, né? Então a gente foi em qualquer barraquinha que tinha lá, que a gente achou mais legalzinha. E aí a gente comeu e a gente não gostou tanto assim. Depois, isso foi logo que a gente chegou aqui em Osasco. Depois a gente descobriu que existem algumas barraquinhas que são mais gostosas e outras nem tanto. Mas em compensação, a gente comeu um cachorro-quente num lugar aqui que não fica no calçadão, em outro lugar, que era um cachorro-quente delicioso. Realmente, acho que já foi o melhor cachorro-quente que eu comi na minha vida. Mas assim, esses do calçadão, eles me decepcionaram um pouco. Você tem que conhecer, assim, o ponto certo, né? Então, Osasco tem dois pontos, assim, tipo, que você reconhece a cidade, que é o calçadão ali, que é muito típico, né, com as barraquinhas de cachorro-quente, e os pombos também. Quando você vê assim que tem um monte de pombos, você tá, tipo, na Grande São Paulo, você vê que tá cheio de pombos. Opa, chegamos em Osasco. Exato. É ponto de referência. Tipo, você pega ali, sabe onde tem aquele pombo, você vai aquele monte de pombo, vira esquerda e tal. Tipo isso. Mas assim, é interessante que se já não existir, vocês já podem até criar essa ideia, já fazer esse projeto, que é ir em todas as barraquinhas de cachorro-quente dando nota. Dizendo, olha, esse aqui, 4,5 estrelas por causa disso. E eu aposto que já existe, mas se não existir, já fica a ideia aí. É verdade, ótima ideia. Vou anotar aqui, ó. Eu achei ótimo, então, que a gente já falou algumas coisas boas, algumas coisas ruins, mas vamos entrar nesse tópico agora, que é de vantagens e desvantagens. Queria que vocês contassem pra gente o que vocês acham a melhor coisa de morar em Osasco e a pior coisa de se morar em Osasco. Então, gente, eu acho que, assim, de todas as coisas que a gente já comentou e que a gente viveu nesse 1 ano que a gente está morando aqui em Osasco, eu acho que são duas coisas que se destacam muito legal, que é as possibilidades mesmo, né, pra gente estar num grande centro, vir de uma cidade bem menor, estar num grande centro, a gente tem muitas possibilidades de tudo, como a gente já comentou aqui, de entretenimento, de conhecer lugares legais, de passeios, de trabalho também, né, de oportunidade de trabalho. Então a gente tem muitas possibilidades aqui na cidade de Osasco, e essa questão do transporte público funcionar é uma coisa muito legal também, tipo, de você ter a possibilidade de ir para qualquer canto, né, da Grande São Paulo usando trem, metrô e ônibus. É uma coisa que é um ponto forte aqui de Osasco, tendo um custo mais baixo do que você morar num bairro um pouco mais badalado de São Paulo, por exemplo. Eu acho que um ponto bem positivo, assim, também pra mim, foram as pessoas. Assim, as pessoas aqui em Osasco são muito queridas. A gente conheceu muitas pessoas muito legais, assim. E onde a gente vai, seja numa padaria, seja, sabe, assim, as pessoas são muito bem simpáticas, eu achei. Principalmente por você vir para um grande centro, você imagina que as pessoas não estão sempre com pressa e não dão muita bola pra você, mas não, assim, a gente conheceu muita gente legal aqui e nós ficamos bem, bem felizes com isso. Eu acho que isso é um ponto bem positivo também. E o ponto negativo, na minha opinião, são os morros. Tem muito morro. Realmente dificulta a movimentação, assim. Eu acredito que a gente conseguiria fazer muito mais coisas caminhando se não tivessem tantos morros. Mas eu acredito que isso. E lógico, assim, pensando questão de segurança, a gente veio de um lugar que era bem mais seguro, então é um ponto... Eu não sei se chega a ser negativo, como o Léo já falou, por essa questão de maximizar e tal. É uma cidade muito maior, por isso, automaticamente, você acaba tendo um pouco mais de cuidado, assim, né? Mas eu acredito que sejam isso, na minha opinião. Então, a Rê falou isso e é real mesmo. Tipo, a geografia acaba atrapalhando um pouco. E, por exemplo, se a gente fosse uma região um pouco mais plana, eu acho que as pessoas teriam opção até de adotar outros métodos de transporte, como bicicleta, por exemplo. A gente, desde que chegou, a gente sempre queria ter uma bicicleta, mas a gente não se encorajava, porque, tipo, para chegar num lugar possível para pedalar, a gente ia ter que descer os morros. Então já é mais difícil, assim, tipo, a gente querer adotar uma bicicleta como meio de transporte. Se a gente morasse, né, se tipo, Osasco fosse uma cidade um pouco mais plana, a gente poderia adotar sem problemas uma bicicleta como nosso meio de transporte aqui e combinar com o transporte público, que é uma coisa legal daqui, que você pode entrar no metrô, no trem com a sua bicicleta. Então a gente super iria adotar se a gente tivesse essa possibilidade. Não sentimos falta de ter um carro aqui,
ou pouquíssimas vezes, né, sentimos falta de ter um carro aqui. Então acho que esse é mesmo um ponto negativo. E uma outra coisa também, além do que a Rê já falou da segurança, é que, tipo, essa questão dos locais terem que ser estratégicos, né? Tipo, se você não morar num lugar que é próximo ao metrô, ou a parada de trem, né? Um ponto de ônibus, já fica um pouco mais complicado mesmo, né? Então, tipo, a gente tem também esse privilégio que a gente mora perto de uma estação do trem, mas para as pessoas que moram um pouco mais distantes fica mais difícil, mas assim, claro, são pontos isolados, né, tipo, grande parte da cidade é atendida pela malha de ônibus e pelos trens, mas para quem mora distante acaba prejudicando um pouco. E dependendo de onde você quer ir, você vai demorar umas 2 horas para conseguir chegar de transporte público, então isso também é uma coisa ruim, assim, mas pensando no tamanho também da cidade e da região metropolitana, eu acho que não é um problema assim tão grande, né? Mas fazendo um balanço assim entre as vantagens e desvantagens, vocês diriam que gostam de morar em Osasco ou não, já moraram em outros lugares que vocês preferiam muito mais? Eu vou falar a minha experiência, né? Depois o Léo pode dizer a dele. Eu gostei muito de morar em Osasco. A gente veio pra cá porque por conta do trabalho, né, a gente não veio assim, vamos escolher uma cidade para morar, vamos escolher Osasco, né, mas eu moraria aqui tranquilamente, eu ficaria aqui, construiria minha vida aqui sem problemas, porque eu gostei muito de morar aqui em Osasco. Pra mim, assim, eu me surpreendi. No começo, quando a gente veio, eu fiquei assim, meio pensativa, mas eu me surpreendi bastante e eu gostei muito, assim, pra mim, lógico, a gente sente um pouco de falta da praia, né, mas eu acho que é um lugar muito bom para se morar. A Rê teve mais experiências porque ela é daqui do interior de São Paulo, então ela já morou em algumas cidades do interior de São Paulo, morou em Santa Catarina, já morou até fora do país, já morou no Paraguai durante 5 meses. Então ela já, né, teve mais experiência de morar em outros lugares. Eu sempre morei na região ali onde a gente morava. Tipo, sou natural de Itajaí, então morei em Itajaí, Camboriú, Balneário. Só esse eixo ali. Só esse eixo ali. Já mudei de casa várias vezes, mas sempre dentro dessas 3 cidades. Então, eu fiquei preocupado de ser um choque cultural forte, assim, pra mim ter que mudar de cidade, né, pra tipo, um estado diferente, tal, cultura diferente, mas eu me surpreendi positivamente. Eu concordo com a Rê. Eu acho que né, se não for, a gente veio especificamente para Osasco porque era onde a nossa organização que a gente trabalha nos enviou, mas eu também optaria por morar aqui tranquilamente, principalmente por essas 2 coisas que a gente falou agora por último, das possibilidades, que são muitas, né? Tipo, te dá acesso a muita coisa. A gente, por exemplo, assistiu show de artistas que a gente gosta aqui, que a gente jamais iria fazer no sul, por exemplo, porque fica fora da rota dessas coisas. A gente visitou lugares, tipo, teve experiências que a gente não teria lá. E as pessoas também são muito legais aqui. Então, se fosse pra gente escolher, a gente poderia escolher viver aqui sem problema nenhum. Continuaria aqui, inclusive, né, ao mesmo tempo que tô ansioso para me mudar, né, para nossa próxima cidade. A gente vai morar, tô triste, tipo, Osasco, vou ter que ir embora e tal. Bom, agora a última pergunta, o último tópico que a gente tem para essa conversa é a questão de uma curiosidade ou algo que ninguém pensa sobre Osasco, ou até quem sabe uma dica para quem tá pensando em ir pro Osasco. Tem alguma coisa assim bem diferente que vocês gostariam de falar que a gente não falou até agora? Eu acho que uma dica, digamos assim, seria essa questão de você saber usar o transporte público. Se você for avaliar, você está pensando em vir morar em Osasco e você vai trabalhar aqui em Osasco, então você fazer esse balanço. Será que compensa eu morar mais perto do meu trabalho ou será que compensa eu morar perto de uma estação de trem ou então de um centro rodoviário, alguma coisa assim? Eu acredito que se você conseguir combinar bem essas 2 coisas, você economiza tempo e dinheiro. Então, eu acho que é uma coisa bem interessante de se pensar, você escolher a sua localização de onde você vai morar, pensando nessas 2 coisas, na questão de transporte. Às vezes, como a gente já falou, é melhor você morar longe do trabalho, mas mais próximo de estações de trem ou de ônibus, do que você morar mais perto do trabalho e ser um lugar meio difícil para você ir para outros lugares também. E agora a dica bônus, a dica combo, de você também, quando for comprar coisas de necessidade básica,
compre no centro de Osasco, no Exato. calçadão Muito de mais Osasco, barato. porque é muito mais barato. Então, itens de higiene, material para escritório, coisas assim pro dia a dia, né? Você comprar lá no calçadão, que a gente falou lá, o ponto de encontro dos pombos, onde tem os cachorro-quente, esse rolê ali, é o melhor lugar ali naquela região. Tem muita loja de todo tipo de coisa. Tem muita gente aqui de Osasco que fala até que não vale a pena ir para 25 de março comprar coisas, porque tudo que tem na 25 tem em Osasco com o mesmo valor, o valor relativo. Inclusive roupa no centro de Osasco também é muito barato, então essas coisas assim vale a pena comprar no calçadão. É bom saber que, já que a gente já passou alguns trabalhos, algumas confusões na 25 de março, na próxima vez a gente já vai no centro de Osasco para ver se consegue umas confusões lá também. Mas, gente, esse episódio foi cheio de dicas de ouro. Só dicão bom. Bom, chegamos ao final de mais um vídeo da série e a gente quer agradecer muito a participação do Léo e da Rebeca, que trouxeram muitas informações, muita riqueza para esse episódio. Muito obrigado. Bem, a gente que agradece, nós somos muito fãs desse canal, muito fãs desse casal, dessa realidade melhorada, de tudo que acontece aqui neste ambiente virtual. E só aproveitando também, a gente falou, né, que a gente veio para Osasco para trabalhar numa organização, então vai aparecer aqui na tela para vocês as nossas redes sociais da organização que a gente trabalha, que é o Pace Movement, aqui no Brasil, uma organização voluntária, né, que trabalha em 17 países ajudando no desenvolvimento de inteligência emocional de jovens e adolescentes. Então a gente trabalha em parcerias com escolas, com igrejas, organizações do terceiro setor, ajudando a desenvolver capacidades emocionais e cognitivas dos jovens e adolescentes. Se você quiser saber, dá uma olhadinha lá nas nossas redes sociais. É isso aí, muito obrigada. Foi muito legal estar aqui com vocês. Espero que vocês tenham gostado também de conhecer Osasco. E é isso aí. Ai, gente, eu amei. Esse foi o episódio que me deu um quentinho no coração. Deu pra matar um pouco da saudade. Então é isso por hoje. Vocês podem curtir. Se você também mora em Osasco e tem uma experiência diferente, conta aqui pra gente nos comentários também. E aproveita pra se inscrever no canal, ativar o sininho pra saber quando outros episódios saírem. Também compartilha com seus amigos, tanto os que estão pensando em se mudar para Osasco, quanto aqueles que já moram, para eles darem a opinião deles. E é isso aí. Muito obrigado por ter assistido. Um beijo e até a próxima. Abraço.